Aqui está duas histórias e um mesmo encontro com Jesus. Maria Madalena teve o passado transformado pela graça. Pedro andou com Jesus, fez promessas, mas negou por medo. Um foi curado pelo encontro, o outro caiu mesmo estando perto. Isso nos mostra que não é o passado, é permanecer em Jesus. A história de Pedro, da chamada à negação. Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador da Galileia, natural de Betsaida e morador de Cafarnaum. Trabalhava no mar da Galileia junto com seu irmão André, vivendo uma rotina dura, marcada por longas noites de pesca, esforço físico e fé simples, típica de um homem comum do povo. Nada em sua vida indicava que ele se tornaria um dos personagens centrais da história do cristianismo. A trajetória de Pedro começa a mudar quando André, seu irmão, que havia sido discípulo de João Batista, encontra Jesus e reconhece nele o Messias prometido. André corre até Simão e anuncia com convicção que havia encontrado o Cristo. Ele então leva Simão até Jesus. Ao olhar para ele, Jesus o chama pelo nome e profetiza sua transformação. Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro, pedra. Desde esse primeiro encontro, Jesus já demonstrava conhecer profundamente quem Pedro era e quem ele ainda se tornaria. Algum tempo depois, Jesus chama Pedro de forma definitiva. Após uma noite inteira de pesca frustrada, Jesus orienta que Pedro lance novamente as redes. O resultado é uma pesca tão abundante que quase rompe as redes e enche 2 barcos. Diante daquele milagre, Pedro se prostra e reconhece sua indignidade, confessando ser um homem pecador. Jesus, porém, o tranquiliza e o chama para uma missão maior. A partir daquele momento, ele seria pescador de homens. Pedro então deixa tudo para trás, barcos, redes e segurança, e passa a seguir Jesus. Pedro rapidamente se destaca entre os discípulos. Ele é impulsivo, intenso, sincero e emocional. Frequentemente fala em nome dos demais, demonstrando liderança natural. É Pedro quem anda sobre as águas ao encontro de Jesus, mesmo que por um breve momento, antes de duvidar e começar a afundar. É ele quem pergunta, questiona, se entusiasma e também erra. Pedro presencia milagres extraordinários, a cura de sua própria sogra, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus no monte, onde vê o Mestre em glória ao lado de Moisés e Elias. Em vários momentos, Pedro reage com atitudes humanas, tentando interferir nos planos divinos. Na transfiguração, por exemplo, sugere fazer tendas, sem compreender totalmente o significado espiritual daquele momento. Um dos episódios mais marcantes ocorre quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles acreditam que ele é. Pedro responde com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirma que essa revelação não veio de homens, mas do Pai, e declara que sobre essa confissão edificaria sua igreja. Pedro recebe autoridade espiritual e responsabilidade, simbolizadas pelas chaves do reino dos céus. No entanto, pouco tempo depois, quando Jesus começa a falar sobre seu sofrimento, morte e rejeição, Pedro tenta repreendê-lo, dizendo que isso não deveria acontecer. Jesus então o corrige duramente, mostrando que Pedro, naquele momento, estava pensando como homem e não segundo a vontade de Deus. Esse contraste revela a complexidade de Pedro, fé genuína, mas ainda imatura. Na última ceia, Pedro reafirma seu amor e lealdade a Jesus, declarando que estaria disposto a ir à prisão e até morrer por ele. Jesus, conhecendo o coração humano, anuncia que Pedro o negaria 3 vezes antes do cantar do galo. Pedro rejeita essa possibilidade com veemência, confiante em sua própria força. No Getsêmani, Pedro acompanha Jesus em oração, mas não consegue permanecer vigilante. Quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro reage impulsivamente, usando uma espada para ferir o servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende e cura o ferido, mostrando que seu reino não se estabelece pela violência. Após a prisão, Pedro segue Jesus à distância até o pátio do sumo sacerdote. Ali, cercado pelo medo, pela pressão e pela ameaça de também ser preso, Pedro começa a negar. Primeiro diz não conhecer Jesus a uma criada. Depois, nega novamente diante de outros.
Pela terceira vez, afirma com insistência que não é um dos discípulos. Nesse momento, o galo canta. Jesus olha para Pedro e esse olhar atravessa sua alma. Pedro se lembra das palavras do Mestre e sai dali chorando amargamente, tomado por culpa, vergonha e arrependimento profundo. Essa é a trajetória de Pedro até sua queda, um homem comum, chamado pela graça, transformado pelo convívio com Jesus, cheio de fé e falhas, coragem e medo. Sua história não termina na negação, mas esse momento marca o ponto mais baixo de sua jornada, revelando que até os mais próximos podem falhar, e que a graça de Deus é maior do que qualquer erro humano. Se essa história tocou seu coração, siga o canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos. Conteúdos bíblicos profundos e edificantes. História de Maria Madalena. Maria Madalena aparece nos Evangelhos como uma das mulheres mais próximas de Jesus. Ela era natural de Magdala, uma cidade às margens do mar da Galileia. A Bíblia relata que Jesus havia libertado Maria Madalena de 7 demônios. E a partir desse encontro transformador, ela passou a segui-lo fielmente. Junto com outras mulheres, Maria Madalena acompanhava Jesus e seus discípulos durante o ministério, ajudando a sustentá-los com seus próprios recursos. Ela esteve presente em momentos importantes da caminhada de Jesus, enquanto muitos discípulos fugiram por medo. Maria Madalena permaneceu próxima até o fim. No dia da crucificação, ela estava aos pés da cruz, observando tudo. Viu Jesus sofrer, ouviu suas últimas palavras e presenciou sua morte. Também esteve presente quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e o colocou em um sepulcro novo. Maria Madalena observou atentamente onde o corpo foi colocado, pois seu amor e devoção não permitiam que ela simplesmente se afastasse. Após o sábado, ainda de madrugada, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Ao chegar, percebeu que a pedra que fechava o sepulcro havia sido removida. Assustada e confusa, correu para avisar Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, dizendo que o corpo do Senhor não estava mais lá. Os discípulos foram até o túmulo, viram que estava vazio e voltaram para casa, sem ainda compreender plenamente o que havia acontecido. Maria Madalena, porém, permaneceu ali, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Eles perguntaram por que ela chorava, e ela respondeu que haviam levado o seu Senhor e que não sabia onde o tinham posto. Ao se virar, Maria viu um homem em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Pensando que fosse o jardineiro, perguntou se ele sabia onde haviam colocado o corpo. Então Jesus a chamou pelo nome Maria. Nesse instante, ela o reconheceu. Era o Senhor ressuscitado. Jesus pediu que ela não o detivesse, pois ainda não havia subido para o Pai, e a enviou com uma missão clara, anunciar aos discípulos que ele estava vivo e que subiria ao Pai. Maria Madalena foi então até os discípulos e anunciou: "Eu vi o Senhor." Ela contou tudo o que Jesus havia lhe dito, tornando-se a primeira pessoa a testemunhar e anunciar a ressurreição de Cristo. Ainda naquele mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos que estavam reunidos com as portas trancadas por medo. Ele se colocou no meio deles e lhes desejou a paz. Mostrou-lhes as mãos e o lado, provando que era ele mesmo. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor ressuscitado. Mais tarde, Jesus apareceu novamente quando Tomé estava presente, permitindo que ele visse e tocasse as marcas da crucificação, para que cresce. Por fim, Jesus conduziu seus discípulos até as proximidades de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi elevado aos céus, e uma nuvem o encobriu. Os discípulos ficaram olhando para o céu, até que 2 anjos lhes disseram que Jesus voltaria da mesma forma como o haviam visto subir. Cheios de alegria, eles retornaram a Jerusalém, perseverando em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo. Assim, Maria Madalena permanece na Bíblia como testemunha fiel do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Uma mulher transformada,
pelo encontro com Cristo e escolhida para anunciar a maior notícia da fé cristã, ele vive